Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem fala, sem linguagem, ouve-se as suas vozes por toda a extensão da terra. Com estas palavras do Salmo 19, vai para o ar o meu, o seu e o nosso querido programa Cristo, a Verdade que Liberta. Fique conosco, serão 60 minutos de inspiração, de bênçãos de Deus para a sua vida. A palavra da fé, as lindas histórias de vidas transformadas, a mensagem direta de algum lugar do Brasil, o altar das orações com centenas de pedidos. Este é o programa do povo de Deus. Eu quero iniciá-lo trazendo a primeira parte de uma história de fé. O senhor Francisco vai nos contar nessa primeira parte da sua linda história o seu drama. Ele sofreu um acidente, quebradura exposta, e durante 3 anos ele fez um tratamento intenso e nada combatia aquela terrível inflamação. Quando os médicos então decidiram por amputar a sua perna, foi nesse auge do desespero que entra em cena um dos nossos pastores, que ora por ele, impõe as mãos, unge com óleo e o milagre acontece. Vamos deixar que ele nos conte de viva voz. Acompanhe esta história de fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por ele. Eis mais uma história de fé. Eu sou Francisco Alves de Souza e a minha história começa a partir de 2003. Praticamente foi uma nova vida que eu comecei, porque até então eu não tinha muito conhecimento na palavra de Deus, até pelo contrário, eu detestava, a palavra de Deus. É até triste de falar isso. Eu vim de uma família que não era evangélica, era uma família que era espírita. Então eu tinha um histórico de não se agradar muito com as pessoas que pregavam a palavra de Deus. E no ano de 2003, eu sofri um acidente de moto junto com a minha esposa, a caminho do hospital, onde o meu sogro estava internado. E nesse acidente, tanto eu como ela fomos vitimados seriamente. Inclusive eu tive quebradura exposta, tive que ser socorrido até por uma médica que era do grau, que era o bombeiro responsável, porque o meu caso era muito grave. E a minha esposa um pouco menos, foi para um outro hospital, e eu fui migrado para um hospital próximo do acidente onde eu estava. E a partir daí começou a minha história, uma história que eu praticamente aprendi o que era o caminho de Deus. Meio, como diz a palavra, a gente não vem pelo amor para a casa do Senhor, mas vem pela dor. E foi muito difícil, porque eu tive muitos momentos difíceis durante 2 anos e 6 meses de tratamento. Eu fiquei 3 meses
em cima de uma cama no hospital. E ali eu não podia me fazer nada, eu sabendo que eu tinha 2 filhos menores que estavam em casa, minha vida financeira desabou de cabeça para baixo. Eu tinha uma condições financeiras muito boa, de repente as coisas viraram de cabeça para baixo. E mais o sofrimento de ter a esposa também em outro hospital, não sabia como é que ela estava. E aí me falavam que ela estava bem. Ela do outro lado também muito preocupada, porque ela achava que eu não sairia vivo. Então ali começou a minha história para conhecer a palavra de Deus. E durante esses 3 primeiros meses que eu fiquei dentro do hospital, uma coisa que me marcou bastante é que uma pessoa, eu não lembro o nome dela, até me perdoe, uma argentina, uma senhora, e eu ficava num quarto, no caso do hospital militar, eu tive que ficar sozinho devido a não acarretar nenhum tipo de infecção, porque eu tinha um grau de infecção muito alto no sangue. Eu era acompanhado por uma equipe médica, pessoas muito dedicatórias comigo, e eu ficava sozinho. E lá no hospital sempre tem aquelas pessoas que vêm, traz uma palavra, e um belo dia essa senhora apareceu e ela se apresentou. Ela fazia parte de um grupo evangélico, não podia ter nome dentro do hospital, né? Então ela vinha e ficava sentada no quarto comigo e pregando a palavra para mim, até falando a linguagem dela, um pouquinho no espanhol. E eu sempre ficava pensando, por que essa senhora perde tanto tempo para ficar aqui no meu quarto, eu estou sozinho? E aquilo lá ia despertando, e ela falando, e ela dizia, olha, Deus tem um propósito na sua vida, você não está aqui à toa, não se desespere, tudo que aconteceu com você não foi à toa, Deus tem uma direção na sua vida. E eu não entendia, eu realmente não entendia. A minha preocupação mais era com a esposa e com meus filhos, né? Porque eles dependiam de mim. A minha esposa nunca trabalhou, e pela vida que eu, graças a Deus, sempre consegui com a minha família, eu era o pilar da casa. E de repente eu estava sem perna, né? Eu estava trancado em cima de um hospital, numa cama, sem poder sair, ninguém podia fazer nada por mim, os médicos faziam o que podia, né? Então foi muito difícil, foi um momento que eu passei muito difícil. E essa senhora, todos os dias, durante esses 3 meses, ela vinha, falava a palavra de Deus, Aí, bom, o pensamento que vinha é o seguinte, será que eu vou ficar com a minha perna? Será que eu vou sobreviver? Né? Será que eu vou morrer agora? Porque eu não era enganado, eu tinha um grau de infecção muito grave no sangue. Eu poderia amanhecer, a qualquer momento eu podia até entrar em óbito. Por mais que os médicos tratassem, eu tratava com antibióticos muito fortes, né? Eu tinha os 2 braços, eu não dormia, eu tinha medicações nos 2 braços 24 horas. Eu dizia assim, se eu morrer agora, quem vai ficar com a minha família? É até difícil falar, que a gente fica até emocionada. E ela sempre falava, não se preocupe, Deus está com você, Deus está com você. E eu fui guardando aquilo. Ao longo dos 2 primeiros meses, eu suportei bem ficar no hospital. Mas quando foi chegando aos 3 meses, entrei em depressão. E aí foi pior, porque com a depressão você acarreta um problema maior na cicatrização. E os médicos falavam, olha, o psicólogo vinha falar comigo, Francisco, não fica triste, você não pode se abater por nada, senão fica difícil a sua recuperação. E com essa visão dessa serva de Deus, né, que hoje eu entendo, Deus me ajudou bastante, porque foi o primeiro milagre que aconteceu na minha vida. E aí um dia nesse dia que eu estava muito chorão, chorei o dia inteiro, ela chegou e falou, o que você está chorando? Eu falei, aí eu expliquei para ela. Aí ela falou para mim assim, confia em Deus, que Ele vai te tirar do hospital. Eu falei, mas como? Eu não posso sair daqui. Aí ela disse assim, confia em Deus, faça um propósito com Ele. Ele peça o dia que você quer sair do hospital. Aí eu fiz o propósito, do jeito que ela me ensinou.
Ela falou assim, na hora que você for tomar banho, você não fica sozinho no banheiro? Eu falei, fico. Ela falou, então é o momento que você vai falar com Deus. Eu vou te ensinar. Você vai falar com Deus. E você quer sair do hospital. E você quer sair tal dia. Você vai especificar o dia que você quer sair. No dia seguinte, que eu tomava banho só na parte da manhã, eu lembrei que ela falou para mim. Aí eu comecei a orar da minha maneira. E falei com Deus. Eu queria sair do hospital na sexta-feira. Isso era numa terça. Falei, Senhor, se o Senhor é o Deus que existe, me tira daqui na sexta-feira. Bom, meus irmãos, após essa primeira parte dessa linda história de fé, eu quero de imediato trazer a conclusão desse lindo testemunho. Ele é tão importante, ele é tão edificante, porque mostra como para Deus não há nada impossível. O Deus de ontem é o Deus de hoje. Jeová Rafá é uma das manifestações do Senhor. É um dos nomes compostos do nosso Deus, o Senhor que cura. Acompanhe a segunda parte desta linda história. Aí passou, eu fiz da minha maneira, fiquei todo contente, né? E passou terça, passou quarta, passou quinta. Aí quando chegou na sexta-feira, eu já nem lembrava mais. Sabe quando você dentro do hospital ali, eu não lembrava, aquilo já tinha, aquela depressão estava, vamos pensar assim, equilibrada. De repente eu vi uma situação dentro do hospital, na parte da manhã, onde os médicos passavam, e justamente o meu médico não estava, ele estava de férias. Então, para o hospital, seria impossível você sair do hospital, porque só ele poderia me dar a alta médica. Outro médico não poderia passar por cima. E aí, de repente, foi uma confusão dentro do hospital. Aí, uma pessoa, um amigo meu, que era um enfermeiro, ele veio e falou, Francisco, está uma maior confusão dentro do hospital. Mas por quê? Por causa de você. Por causa de mim? Ele falou, por quê? Porque o médico, que nem é seu médico, quer te dar alta. Você está brincando? É mesmo? Então eu vou embora. Ele falou, Francisco, é difícil. Seu médico não está, isso nunca aconteceu dentro desse hospital. E a sua médica, que é responsável, que era a infectologista, que ela é responsável pela sua infecção, ela não vai te liberar. E está uma briga. E eu nunca vi um médico tão bravo para querer tirar um paciente daquele dentro. Eu nunca vi isso nesse hospital. Um médico que não é nem paciente dele, brigar para mandar um paciente embora. E aí eu fiquei alegre. Aquilo me alegrou muito no coração e eu lembrei do que ela tinha me falado. E realmente naquele dia eu saí. Esse foi o primeiro milagre que Deus fez na minha vida. Mesmo eu estando em casa, a ideia dos médicos era amputar minha perna esquerda. Eles não falaram, não tem muito recurso. Essa perna não vai ter um desenvolvimento. E provavelmente quando ele tiver uma situação melhor, nós vamos ter que amputar a perna dele. Ela já era unânime, os médicos falarem isso aí, né? E ela não aceitava. Ela não aceitava. E ela ia nos ministérios, nas igrejas, né? E em vários ministérios que ela ia, todos falavam, olha, Deus vai fazer uma obra na vida do seu esposo. Ele vai se recuperar, não vai cortar a perna, e ele vai ser um grande homem de Deus. E ela sempre amém, todas as igrejas. E a dificuldade que eu tinha era uma ferida na perna, essa ferida não cicatrizava. O médico sempre falava, se esse aumentar, a gente vai ter que amputar a perna para poder diminuir a osteomielite. Mas pela fé que a minha esposa tinha, ela orando ali, ia nas igrejas, pedindo a Deus. Aí Deus transformou meu coração, que antes do acidente, eu trabalhava no supermercado, eu fazia parte da segurança do supermercado e eu conheci então meu pai na fé, pastor Reginaldo Mendes, onde eu estou com ele desde que eu comecei lá na igreja. E eu fiz uma amizade com ele, e ele me via, eu acabei fazendo assim uma amizade, não muito próxima, mas tivemos uma amizade. E ele foi dado para ele, ela falou com ele assim, pastor, você não quer ir fazer uma visita na casa de um irmão, que ele sofreu um acidente com a esposa, ele é uma boa pessoa, mas ele tem um coração muito duro. Aí o pastor Reginaldo falou, irmão, se ele aceitar uma visita, fale com a esposa, eu vou. Minha esposa falou comigo, eu falei, não, bem, pode vir, não tem problema. Quando eu olhei para ele, eu falei, irmão, o senhor eu conheço. Ele olhou para mim e falou, também eu lhe conheço. Aí foi aquela amizade já, né? Então você veja que Deus
para que o meu coração pudesse abrir, Deus trouxe um homem de Deus, que eu já conhecia, né? E posso estar fazendo uma campanha por irmão, tal. Ele falou, pode então. E aí ele começou a vir fazer uma campanha em casa. Ele vinha, se eu não me engano, todas as terça ou quarta-feira, não estou bem recordado. E ele vinha, ele ungia a minha perna, ele pedia para ungir a perna. E da segunda vez que ele veio ungir minha perna, eu senti algo dentro de mim falando assim, pede para ele esse óleo ungido, essa porção que você está vendo na mão dele. Aí eu, não sei o porquê, eu falei, o senhor não podia me dar esse remedinho? Até falei assim, você não pode me dar esse remedinho que o senhor está usando para mim poder usar a minha perna? Ele falou, pô, irmão. Ele foi, tirou do terno o paletó dele e me deu. O olhinho era um vidrinho pequeno. E eu peguei aquele olhinho, guardei ali. E a partir dali foi o milagre que Deus começou a fazer. O segundo milagre que eu digo que Deus fez na minha vida. Para acreditar que Ele existia realmente. E de madrugada alguma coisa falou para mim, levanta, pega aquele remedinho que você pediu para o homem de Deus, passa na perna. Aí eu fui, pegava um pouquinho dele e passava. Aí a minha esposa via, ela não falava nada, né? Ela ficava com medo de eu ficar bravo, né? Era meio brabinho. Aí ela começou a passar na minha perna. Aliás, eu comecei a passar na minha perna, passava todo dia. Às vezes eu passava 2 vezes por dia. E de repente aquilo começou a cicatrizar. Do nada foi cicatrizando. Quando o médico olhou, ele não acreditou. Esse médico falou, Francisco, eu não acredito que a sua perna cicatrizou. Aí ele olhou para mim e falou assim, ele fechou a porta, falou assim, olha, o que você fez, eu não vou nem perguntar. Eu não vou perguntar para você. Mas você está de parabéns. Eu não mexo mais na sua perna a partir de hoje. Se você quiser mexer na sua perna, você peça para outro médico, mas eu não vou pôr mais a mão. Porque se eu mexer isso e ferir, a sua perna vai ter que amputar. Então, não mexa mais. E ele falou assim, eu como homem, não estou falando como médico, eu não mexeria mais nessa perna, tá bom? Deixa do jeito que está. E me deu alta. Eu teve alta. Aí aquilo me alegrou. Aí foi feito o convite para mim ir para a igreja. Eu fui para a igreja. Só que no primeiro dia que eu fui para a igreja não abriu. Sabe que a gente podia fazer uma oração aqui na porta da igreja, o irmão não se importaria? Não. Aí eu fiz a oração. Foi dali que eu nunca mais saí dessa casa da bênção. Foi dali que eu falei, a partir de hoje, eu vou ser homem de Deus. E aí, graças a Deus, hoje eu estou na obra do Senhor. Deus me abençoou de eu conseguir ser pastor. Estou fazendo parte aqui da casa da bênção. Esse Deus que a gente serve é o Deus do impossível. Não falo como pastor, mas falo como um homem que lá atrás tinha uma vida boa, mas a vida caiu e Deus levantou. Como diz a palavra, né? Deus tira você do fundo do poço e te ensina. Então, o Deus que operou na vida dele é o Deus que opera na sua. Pode operar na sua casa, na sua família, em alguma área que você esteja necessitando de uma intervenção de Deus. Eu disse outro dia que Deus responde orações de 3 modos. Ele diz sim quando está dentro da sua boa, agradável e perfeita vontade. Outras vezes o Senhor diz espera, porque Ele não vê como nós vemos. Nós somos limitados. O Senhor é ilimitado. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece o futuro. Então Deus pode responder uma oração dizendo sim, dizendo espera, de acordo com o seu projeto, ou dizendo não, pela sua soberania. Esse Senhor recebeu um milagre extraordinário. Para continuar fazendo o que o nosso Jesus nos ordenou, através da rádio e da televisão, precisamos de 2 coisas: o poder do Espírito Santo de Deus e a sua oferta de fé. Ajude-nos a permanecer no ar. Seja um parceiro nas nossas missões. Envie agora mesmo a sua contribuição de amor. Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, Caixa Econômica Federal, Agência 2042, Operação 003.
conta corrente 6797-0. Pix 00113-233/0141-50. Ou aponte a câmera para o nosso QR Code. Unidos faremos muito. Separados, pouco ou nada. Sejamos unidos. Mas eu quero agora que você acompanhe a palavra ministrada pelo apóstolo Jair de Oliveira na nossa Catedral da Bênção em Brasília. A palavra ministrada por esse homem de Deus ali foi forte, extraordinária e que alcançou muitos corações. E você fica agora com a primeira parte dessa palavra. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Eu comecei hoje de manhã falando sobre a vida de oração do líder e da igreja. E tomei como base o exemplo maior do Senhor Jesus. Como a sua vida de oração foi intensa. Como ele afastava das multidões, buscava um lugar deserto, outras vezes subia ao alto de um monte e virava a noite orando. Se ele, como Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, tinha esta necessidade, o que dizer de nós? De mantermos uma vida de comunhão, de oração, no secreto e também no coletivo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas o exemplo do Senhor Jesus e o ensino do Senhor Jesus estendeu-se para a igreja primitiva. Atos 2:42, vamos ver apenas a leitura, Atos 2:42, nós vamos ver que o ensino do Senhor Jesus alcançou agora a igreja que nascera, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas, olha lá no plural, e nas orações. Outro texto que mostra como a igreja primitiva orava, Atos capítulo 4, versos 23 a seguir. Atos 4, 23 a seguir. Uma vez soltos, procuraram os irmãos, os apóstolos, e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, olha a oração que os apóstolos e aqueles discípulos fizeram diante da ameaça. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, preste atenção na oração deles. O que vem a seguir é a oração. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, e levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram.
agora, Senhor. Olha só a conclusão dessa oração. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão, olha aí o ministério sobrenatural, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. E olha o 31, vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Ficou mais ou menos, mais para menos do que para mais. Vamos ler outra vez? Vamos, como guerreiros. Olha que coisa poderosa, irmãos. Quando eles terminaram de orar, houve um fenômeno. Houve um terremoto localizado. Houve uma manifestação de glória. Todos já eram batizados com o Espírito Santo, já eram, mas foram renovados. Aleluia! E quando eles foram renovados, cheios do Espírito, o que aconteceu? Receberam intrepidez, ousadia, para anunciar a palavra de Deus. Vamos ler junto mais uma vez? 1, 2, 3. Aleluia! Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele. Eis mais uma história de fé. Bom, meu nome é Antônio Sérgio de Almeida. A minha história com as drogas começou indo para os clubes, né? Para dançar, para dar coragem, para chegar talvez para chegar em uma moça, que eu fui um pouco meio tímido, mas quando eu usava, eu já ficava mais para frente. Eu comecei novo, né? Acho que 13, 12 anos, mas eu fazia escondido da minha mãe. A gente começa sempre no loló. Comecei no loló, depois para maconha, e aí mistura maconha, mistura bebida. Aí depois você vai sempre querendo mais um pouco. Tinha vez que dava vontade e aquilo já estava quase, quando eu cheguei na igreja, já estava começando a a me atacar para ser um viciado. Primeira vez, quando eu ouvi falar na Casa da Bênção, foi de uma pessoa que eu namorava já há bastante tempo. Era uma moça que, quando eu namorava com ela, eu via, né, de vez em quando ela tinha uns ataques esquisitos. E um dia, ela chegou para mim e falou: olha, ontem eu fui na igreja e eu caí. Eu pensei comigo, se ela foi na igreja e ela caiu, o pastor derrubou ela. Então, se ele derrubou ela, eu vou pegar ele de jeito. E eu perguntei para ela: quando é que você vai na igreja agora? Ela falou: eu vou numa sexta-feira. Eu falei: então nesse dia eu vou com você. Chegando na sexta-feira, eu lembro, chegando na sexta-feira, eu fumei uns 2 cigarros de maconha, cheirei uma carreira. Porque aquilo, quando eu usava aquilo, me dava alívio, eu ficava uma pessoa que eu cresci meio um pouco revoltado, né? Com a vida, e aquilo quando eu usava, me aliviava. Aí eu cheguei na casa dela mais cedo, já doidão, e eu estava com um pedaço de pau. Eu separei um pedaço de pau, eu falei: quando esse pastor derrubar ela de novo,
eu vou partir para cima dele, vou descer a lenha nele, vou descer o bambu, vou bater nele até, chegando lá, eles entraram para o culto, eu falei, ó, eu não vou entrar não, vou ficar aqui do lado de fora. Eu encostei na porta do lado de fora, peguei o pedaço de pau que estava escondido, um pedaço de pau grande, e coloquei do lado de fora e encostei escondido, saí e escondi. Aí eu falei, quando ele começar a derrubar, se ele derrubar ela, que ela falou que tinha derrubado, eu não entendi, não sabia o que era, eu vou pegar isso aqui, vou entrar lá e vou pegar ele. E na hora eu escutei um grito. Eu acho que eu estava tão perturbado que muitas pessoas ali só ouviam o grito dela. Abriu um caminho e eu só via ela caindo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei nervoso na hora. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu só ouvi assim, é agora, vai lá e pega aquele magrelo. E quando ela caiu, eu parti para cima. Eu esqueci até do pedaço de pau, o sangue, foi na hora assim, eu fiquei cego, só vi ela na minha frente, eu vi o pastor, não via mais ninguém. Eu parti para cima dele. E quando eu fui chegando perto, aquelas pessoas ali, ele orando, quando eu fui chegando perto, ele de cima do altar, eu lembro hoje que ele só olhou para mim. Ele orando para uma pessoa, orando para outra, ele de cima do altar, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu fiquei paralisado. Fiquei paralisado naquela hora. E ele continuou orando. E eu ali querendo pegá-lo, e não conseguia. E quando o pastor falou para ele, ora por ele aí, de cima do altar, ele olhava para mim e falou, pega ele, ora por ele. E eles começaram a orar para mim. E quando eles começaram a orar para mim, eu não cheguei a cair, mas eu sentia o meu corpo, as minhas mãos viravam. Eu sentia o meu corpo só dando choque, da cabeça aos pés, choque. Mas era um choque tão forte que eu não conseguia mover. Aí o pastor com a equipe de obreiro pegaram e me levaram para o escritório. Aí dobraram a minha camisa. Quando dobraram a minha camisa também, eles viram aquele cordão com 3 búzios. E ele falou, eu posso cortar isso aqui? E eu entendia tudo que eles falavam, alguma coisa. Só que eu estava aéreo. Aí quando ele pegou uma tesoura e cortou aquilo, eu comecei a voltar assim. Aí me ungiram, aí daquele dia em diante eu comecei a despertar e daquele dia em diante foi a minha libertação. Se não fosse Jesus na minha vida eu já teria morrido, entendeu? Porque eu sofri a ameaça de alguns, entendeu? De algumas pessoas que eu fiquei devendo. Hoje, em alguns lugares que eu chego, umas pessoas falam, Serginho, quem te viu e quem te vê, entendeu? Se não fosse Jesus, hoje, talvez você nem estaria no nosso meio. Tem algumas pessoas que às vezes nem acreditam, não? Você ficou crente, virou crente, você que fez isso, fez aquilo, você era um capeta em figura de gente, você hoje é crente, está querendo se esconder? Falei, atrás da Bíblia? Eu falei, não. Aí é uma oportunidade, às vezes, para você falar de Jesus, o que ele fez na sua vida. Não é isso mesmo? Então, fui assim. Hoje eu sou diferente. Então, aí umas falam assim, eu só acredito vendo. Aí umas eu falo assim, então você vai ver nas minhas atitudes. O Sérgio hoje é um servo de Deus. O Sérgio hoje é uma pessoa que busca a Deus e tem um grande amor pelas almas, né? Hoje, um ministro da Palavra de Deus, um ministro de louvor, antes que gostava de ir para os rock para curtir, sair aquelas palavras, aquelas músicas bem extravagantes, hoje só sai palavras de louvar e adorar a Deus. Hoje é um servo de Deus. O que seria de mim se não fosse Jesus? Tudo que eu sou hoje vem de Jesus. Se eu soubesse que Jesus era tão bom assim, eu teria vindo para Ele
da minha juventude, ou também de criança. Se tivesse alguém para me falar, é que a gente passa na igreja. Minha mãe sempre falou, talvez a gente passa na igreja, mas você vai se deixando, vai crescendo, vai deixando as influências de algumas pessoas te dominar e às vezes falar mais alto. Aí você vai querer conhecer, e quando você conhece, né? Você vai ver que se não fosse Jesus, aquilo que você conheceu um dia poderia ter te derrubado. E passa a conhecer que com Jesus é melhor. Ainda em Brasília, nesse último fim de semana, tivemos ali um tempo extraordinário com o nosso apóstolo Jair de Oliveira e toda a liderança do Distrito Federal. E ali nós tivemos alguns testemunhos que foram colhidos no momento do nosso culto de adoração a Deus. E você vai acompanhar alguma dessas histórias de fé rápidas, mas poderosas e que vão te abençoar. Jair, conta para nós, Jair, o que foi que Jesus fez na sua vida quando você conheceu a igreja Casa da Bênção? A princípio, eu não nasci aqui. Eu fui resgatado literalmente do inferno, eu era pai de santo, e eu fazia muita coisa para destruir esse lugar. Quantos anos você viveu nessa vida de entrega a esses espíritos de engano? 43 anos. Conta para nós de forma assim objetiva, Jair. O que é a vida de um homem entregue a esses espíritos? Um lixo. Tem paz no coração? Não, você tem tudo, mas você não tem felicidade, você não tem o necessário que seria o amor de Deus. Eu já ouvi dizer que pessoas que servem a esses espíritos, no fundo, têm medo deles. Em algum momento você chegou a ter medo desses espíritos? Nunca tive medo, e hoje na presença do Senhor tenho menos medo ainda. Lá atrás não? Não tinha medo. Muitas coisas eu não obedecia lá, porque eu não concordava. Mas esse lugar, eu realmente fiz muita coisa para destruir esse lugar, mas eu tive o privilégio de vir aqui, tem 6 anos que eu congrego aqui, e onde tudo se começou, que foi lá em Belo Horizonte, lá na casa que a missionária Ruth e o apóstolo Doriel moraram, na praça, onde começou, não é mais uma praça, é um viaduto. Houve esse resgate, eu fui, na verdade, eu servia ao inferno, literalmente, e o Senhor me resgatou. Eu não congregava aqui, não gostava de crente, e falava que nunca seria um crente, mas hoje eu sou um servo do Senhor, que crente até o diabo é, né? É verdade. Então, assim, hoje eu vivo muito mais feliz. As pessoas brincam de ser crente, e o inferno existe de verdade, e ele está para tragar todos aqueles na qual não querem servir a Deus como tem que servir. Amém. E a verdade que liberta, te libertou? Libertou. O Senhor foi lá literalmente me buscar. Eu me sentia como se eu estivesse sujo de pinche. Ele veio, me estendeu a mão, me tirou daquele lugar, me deu um banho de loja. Bonito não, porque eu não sei que eu não sou bonito, né? Mas me deixou, bonito na presença dele, me deixou como eu estou de pé hoje. E para a honra e glória do Senhor, eu não volto para o lugar de onde eu vim. Quase 50 anos de escravidão. Quase 50 anos de escravidão. Liberto, transformado pelo poder desse Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Vamos aplaudir Jesus, Deus abençoe. Seu Gaspar, só vai dizer para nós aqui o que foi que Jesus fez na sua vida. Como foi que o senhor chegou aqui na Casa da Bênção? Olha, quando eu cheguei na Casa da Bênção, a minha família toda, que nós chegamos na Casa da Bênção, nós éramos um campo fértil de desgraça feita por Satanás. Para começar, eu era viciado, eu fumava 3 carteiras e meia de cigarro por dia. Por dia? Fui curado na Casa da Bênção. Jesus me curou, eu fumava essas carteiras de cigarro por dia, eu estava destinado, hoje eu estaria morto, caso eu não tivesse encontrado a Casa da Bênção. Agora, se eu não tivesse encontrado Jesus na Casa da Bênção. Agora, aliás, no tempo que eu não era cristão, não conhecia Jesus, eu decidi por mim mesmo largar o cigarro. E eu consegui por 2 anos e meio. Mas depois de 2 anos e meio, o meu vício ficou pior. Porque eu não tinha Jesus, eu larguei, eu fumava 1 carteira de cigarro por dia, aí larguei, quando eu voltei com 7 demônios pior, né? Aí voltei fumando 3 carteiras e meia por dia. Verdadeiro escravo. Fui escravo de Satanás. A minha família toda foi abençoada através dessa igreja. A minha mãe, ela tinha diabetes, Jesus libertou a vida dela, deu saúde para ela, morreu depois com 104 anos.
A minha mãe, quando chegou na igreja, chegou diabética. E Jesus deu uma graça para ela muito grande. 104. 104 anos. Então você vai no mesmo caminho. Estou nesse caminho. Eu só tenho mais 34 anos de vida. Eu vou já aqui 34 anos. Porque eu vou morrer na mesma idade dela. O meu irmão, ele tinha um problema de bronquite. Ele, para andar, ele andava 200 metros, ele levava 2 horas para andar 200 metros. Ele andava assim, desse jeito. Ele não podia caminhar. Com a oração, ele chegou na igreja, fez a oração, Jesus curou ele também. Amém. Então, 2 perguntas que eu só faço para você. O que é Jesus ou quem é Jesus para você? Jesus é tudo. É a vida, é a força, é tudo que tem, tudo para mim é Jesus. E o que é a Casa da Bênção na sua vida hoje? A Casa da Bênção é a Casa da Bênção, o que é? Ela é a mensageira de Jesus, né? É o lugar onde você encontra Jesus. A Casa da Bênção foi para toda a minha família, sem contar o meu outro irmão. Foi uma limpeza que Deus fez na minha família toda. Porque toda a família. Todo mundo era doente, né? A minha outra irmã, uma outra irmã, ela tinha um problema um outro irmão, ele tinha um problema cardíaco, que ele tinha hora que ele parava, ele quase morria. Mas foi curado também. Aí a promessa, Deus curou todo mundo. A promessa da Bíblia se cumpre aqui, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que Deus fez, não fez apenas na vida do Gaspar, fez na vida dele, dos pais, dos irmãos. Esse é o nosso Jesus. Bom, e após esses testemunhos colhidos ali em Brasília, vamos agora para o nosso estúdio número 2. E de lá, Bispo Antônio Carlos Palarone fala com você que está em casa. Muito boa noite, Bispo Palarone. Seja bem-vindo. Muito bem, boa noite para você de todo o Brasil. Cristo a verdade que liberta, todas as noites de segunda a sexta-feira, aqui pela sua RBI, procurando encorajar a sua fé, procurando animar você, colocando sempre diante de você uma porta aberta para uma experiência com o poder sobrenatural de Deus. Olhe bem, minha gente, quando Jesus andou por essa terra, ele tratou pessoas com males físicos, doenças físicas, naturais e também doenças espirituais, doenças provocadas por espíritos malignos. Nós temos o entendimento que há doenças de ordem natural que a ciência ainda não consegue lidar com ela. Não consegue trazer um tratamento seguro para essa pessoa que está doente. Nós estamos saindo de uma pandemia. No Brasil foram milhares de pessoas que perderam a vida com todo o esforço da ciência. Parentes, amigos, vizinhos, pessoas que nós amávamos, pessoas também que nos odiavam, ou seja, as pessoas foram embora, as pessoas partiram. Algumas, naturalmente, se recuperaram e hoje estão entre nós. Outras só estão entre nós por uma intervenção divina. Se não tivessem sofrido uma intervenção divina, elas não estariam conosco hoje. É o caso que nós vamos trazer agora do Alessandro. O Alessandro foi internado, o Alessandro foi entubado, sabe? E neste estado onde a maioria de nós perdíamos as esperanças, quando alguém dizia assim, olha, fulano de tal foi entubado, não é? A maioria das pessoas já começava a preparar o funeral. A maioria das pessoas já começavam a chorar a perda desse ente querido. Mas o Alessandro teve uma experiência. Ele teve uma experiência com o sobrenatural. Uma intervenção divina o trouxe de volta e hoje ele está na terra dos viventes e pode testemunhar isso para nós. Deus, ele pode interferir em qualquer situação da nossa vida.
pode mudar o rumo das coisas. Sejam situações provocadas por demônios, por espíritos maus, ou sejam situações que nós encaramos elas no mundo natural, não é? Quando Jesus estava atravessando o mar da Galileia, houve uma grande tempestade, era a natureza, e Jesus levantou as mãos, levantou a voz e o mar se acalmou, era a natureza. Então o poder de Deus interfere no curso da natureza e também daquilo que é provocado por espíritos maus. Vamos com o Alessandro, daqui a pouquinho a gente volta. Alessandro, conta para nós o que Jesus fez na sua vida. Jesus fez em 2020, eu peguei Covid, o Covid na realidade me pegou, eu fiquei 17 dias internado, 11 dias entubado, né? E as pessoas falam que quando você está entubado, né, você não sonha, não vê ninguém. E que nem eu sempre falo aqui na igreja, né? Até no sonho o nosso missionário apareceu, no sonho, eu entubado. E ele chegou para mim e falou: paz, pastor. Eu falei: a paz, missionário, tudo bem? Ele falou: tudo bem. Tá bem mesmo? Eu falei: tô bem. O que aconteceu? Eu sofri um acidente. Ele falou: você sofreu um acidente? Eu falei: eu sofri um acidente, missionário? Sofri um acidente. Nós estávamos num lugar, numa rua, um lugar tudo branco, com as ruas brancas. Aí o missionário apareceu no sonho. Eu falei: tá bom, então eu sofri um acidente. Aí passou um tempo, eu entubado ainda. Eu tinha o costume de ficar fazendo assim com a mão. E, de repente, eu vi um monte de gente de branco ao meu derredor. E eu chamei a pessoa e falei: me tire daqui. Aquela pessoa chegou perto de mim e falou: você não pode sair daqui ainda. Porque você está num processo. Você não pode sair. E depois desse processo, eu fiquei 11 dias dormindo. Aí acordei no 11º dia, né, louvando a Deus. Eu não mexi os braços, não andava, fiquei magrinho, para quem me conhece aqui, fiquei só a pele e o osso, né? Mas quando a gente serve um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, e Ele me deu vitória. E hoje estou aqui para contar esse testemunho de vida. Amém? Sem sequela nenhuma. Sem sequela nenhuma. E vamos deixar registrado que pastor da Casa da Bênção cuida dos seus filhos até no sonho. Deus abençoe. É muito sofrimento, muita agonia, desespero. Não é verdade, minha gente? Enfim, nós estamos aqui, não sabemos o que tem no nosso corpo, não sabemos se amanhã, né, levantaremos com uma dor ou não, não sabemos se nos próximos meses, não é, pode ser descoberto em nosso corpo um tumor, algo maligno. É uma incógnita a vida do ser humano sobre essa terra, não é? Por isso, se nós não nos apegarmos à fé, se nós não segurarmos nas mãos do nosso Deus, gente, a gente vive numa incerteza o tempo todo. Mas graças a Deus aí, o Alessandro sobreviveu, saiu da morte e veio para a vida. Viu que experiência extraordinária? É assim quando a gente anda em Deus, é assim quando a nossa vida está entregue a Deus. Neste domingo agora, atenção, neste domingo, às 9 horas da manhã, eu quero que você venha estar comigo aqui no Brás, com o apóstolo Jair de Oliveira, com toda a equipe de Cristo a Verdade que Liberta, para uma manhã de domingo sobrenatural, 9 horas da manhã. Anote o endereço, Avenida Celso Garcia, número 1081. Celso Garcia, 1081, no Brás. Nós temos estacionamento aí bem ao lado do nosso templo. Então você não fique de fora. Vem neste domingo, vamos para uma experiência que vai marcar a história da sua vida. Deus vai interferir e vai mudar o rumo das coisas. Mas olha, agora eu quero falar sobre intercessão. O que é uma intercessão? Uma intercessão é quando alguém está orando, é quando alguém está pedindo por outra pessoa. Mas Deus interfere na vida de outra pessoa contra a vontade dela? Olha, a Bíblia diz que quando nós oramos, nós conseguimos entrar na vida de outra pessoa, livrá-la do mal e trazer uma bênção para a vida dela. A Valdeli vai contar uma história agora extraordinária.
sabe, em pouco mais de 1 minuto, ela vai dizer para nós uma experiência que ela teve quando estava na igreja, clamando pela vida do seu irmão, e ele estava sendo baleado em casa. Preste atenção nessa história. Veja que coisa de arrepiar é isso aí. Minha experiência na Casa da Bênção, dentre tantas que eu tive, mas quando eu cheguei, eu busquei pela minha família, porque eu tinha um irmão que na época ele era envolvido com espiritismo, e a gente via que a vida dele ia de mal a pior. E eu estava buscando ali pela minha família, e um dia nós estávamos na reunião da família, e em um dado momento ali na reunião, a pastora Maria estava ali ministrando, ela parou a reunião e falou assim: irmãos, nesse exato momento aqui, eu quero dizer que Deus está falando que tem alguém aqui, que a sua família lá está passando pelo vale da sombra da morte, mas por causa da sua obediência e por você estar aqui, Deus está dando livramento para ele agora. E aí, bispo, eu saí, terminou a reunião ali, eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a minha porta estava cheia de gente, assim. E o meu irmão, naquele exato momento que eu estava na reunião, ele tinha sido alvejado por 8 tiros. E esses tiros perfurou a blusa dele, perfurou. E todo mundo falou assim, ele morreu, foi dado como morto. E aí, naquela correria, aí depois os caras que deram o tiro nele, falou que atirou nele por engano. Mas os tiros não acertou por engano. Acertou mesmo. Mas Deus livrou meu irmão, porque eu estava ali, né, na Casa da Bênção, recebi aquela ministração, e o meu irmão ficou, teve o livramento de Deus, e por causa desse testemunho, a minha família veio para Jesus. Graças a Deus, olha isso, gente. Quando a gente ora pela família, quando a gente busca a Deus, pelos nossos entes queridos, sempre vamos testemunhar uma intervenção divina. Neste domingo agora eu quero desafiar a sua fé para você vir orar com a gente aqui no templo da Igreja Casa da Bênção, na Avenida Celso Garcia, número 1081 no Brás, às 9 horas da manhã. Será sensacional, sobrenatural. Você verá. Você não vai sair daqui sem uma experiência, você não vai sair daqui sem um toque que vai mudar o rumo da sua vida. Experimente, vem estar com a gente. Deus tem algo sobrenatural para você, ok? Vamos voltar ao nosso estúdio número 1, lá de Vitória. É chegada a hora em que pedidos que chegam de todo o Brasil são colocados no altar das orações. E é importante dizer que as orações que fazemos não é apenas aqui durante o programa, mas nas nossas orações individuais, nos nossos devocionais, todos os nomes e pedidos que aqui chegam são apresentados diante de Deus. E para trazer uma série de pedidos, vamos receber com muito amor, com muito carinho, a pastora Raquel. Boa noite, pastora Raquel, bem-vinda ao programa. Muito boa noite, meu pai, boa noite, Bispo Palarone, boa noite a você, amigo, amiga, telespectador do abençoador programa Cristo, a Verdade que Liberta. Estamos aqui juntos em uma só visão, em um só propósito, em um só coração, para orar pela sua vida. São centenas de pedidos, literalmente, todos os dias, que chegam até nós, e nós vamos conduzi-los em fé ao altar das orações. Entrou em contato conosco Lucila, lá de Botucatu, São Paulo, e ela pede oração pela libertação do seu marido, que é viciado em bebida alcoólica. Querida irmã, o vício tem escravizado tanta gente. É um cativeiro terrível, que só Jesus pode libertar por completo. Mas você fez algo muito importante, levantou-se, tomou a posição, entrou em contato com a gente, e agora o seu pedido, o seu nome, de toda a sua família, estão conosco aqui no altar das orações. Creia, não duvide e tenha convicção de que Deus entra e faz o milagre acontecer. Também entrou em contato conosco através do telefone da bênção a Juliana. Ela mora em Campinas, São Paulo. Um grande abraço para o povo de Campinas. Deus abençoe vocês grandemente. E a Juliana pede oração
pois está com um quadro muito grave de depressão. Já tentou suicídio várias vezes. Juliana, eu quero te falar que além de pastora, eu sou psicanalista clínica e eu sei que há males que existem alojados na alma. Há pessoas que pensam que a depressão é uma frescura, mas nunca foi. A depressão é uma doença e, como qualquer doença, pode levar à morte. Há batalhas no corpo, na alma e no espírito. E tenha certeza que uma depressão pode realmente, infelizmente, levar alguém a pensar a se matar. Mas nesta noite, Jesus, aleluia, Ele está com você. Ele entra em seu quarto, Ele toca, Ele mexe na sua estrutura. Receba e Ele vai sarar toda dor, todo trauma, toda angústia, solidão. Ele preenche o vazio da sua alma e Ele te arranca dessa depressão, em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco através do telefone da bênção 011 97529 4642. O Francisco, ele mora em Tocantins e ele pede oração pelo seu filho João Pedro. E ele pede, gente, ore pelo meu filho, pois ele está viciado na maconha. Francisco, mais um caso de pessoas que estão dependentes das drogas. E você, como um pai que ama, entrou em contato conosco, pede oração, clama a Deus pelo seu filho, tenha a convicção de que Deus está ouvindo o seu clamor. Ele enxuga as suas lágrimas e eu creio que toda a sua casa, creia comigo, será liberta completamente em nome de Jesus. Também entrou em contato conosco a Célia. Ela mora em Tatuapé, São Paulo, e ela pede oração, pois sofreu um infarto. Célia, eu não sei qual foi a causa do infarto que você sofreu, mas com certeza Jesus, Ele conhece todas as coisas e Ele te toca nesta hora. Clame ao Senhor, confia nele. Estamos aqui ligados em um só propósito e você será curada completamente. Deus pode fazer e vai fazer o impossível acontecer através da sua fé. Toma posse em nome de Jesus. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. É hora de orar, é hora de falar com Deus. Pare um pouco, una-se a nós nesta corrente de oração. Pai Celestial, Criador e sustentador da vida humana, no nome precioso do Senhor Jesus, formamos esta corrente de fé com milhares e milhares de telespectadores. Nós não os conhecemos, porém o Senhor os conhece. Pelo nome, pelo sobrenome, o Senhor sabe tudo sobre todos. Que a tua boa mão seja estendida agora, tocando os doentes para trazer a saúde, para trazer a cura, para trazer a libertação, para trazer um milagre na vida destas pessoas. Nós os abençoamos com a bênção da paz. Em nome de Cristo, amém e amém. Conforme estávamos anunciando, tivemos na tarde de hoje, desse feriadão, uma grande concentração de fé, Santa Ceia ministerial, com os nossos pastores, com os nossos líderes do estado do Rio de Janeiro. Foi uma tarde de avivamento, de poder de Deus, de muita manifestação da presença do Espírito Santo. Um abraço ao pessoal do Rio e oportunamente estaremos outra vez com vocês. Um abraço, ponto final no programa e até amanhã, se Deus quiser.
O tempo passou tão rápido e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.